Então, vamos falar um pouquinho sobre as 2.300 tardes e manhãs? Vamos lá. 2.300 tardes e manhãs, que estão ali, obviamente, Daniel 8,14, né? Estão ali. Porém, o que muitos adventistas não sabem, e eu sei que eles não sabem, porque eu converso com eles, é que Daniel 8,14 é uma resposta a uma pergunta feita em Daniel 8,13, que, por sua vez, é baseado no contexto ali de Daniel 8, 9 a 12, que fala de quem? Do chifre pequeno e da sua atuação no santuário, profanando o santuário. A pergunta de Daniel 8,13 é bem clara, tá? Por quanto tempo esse chifre pequeno profanaria o santuário, colocaria ali a abominação desoladora, e impediria os sacrifícios diários contínuos no santuário? A resposta é tão clara quanto a pergunta. Por 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o santuário será reconsagrado ou justificado, nada de purificado, tá? Lembrar que você sabe que não tem isso. Mas, enfim, a Igreja Adventista interpreta as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos literais, iniciando em 457 a.C. e terminando no dia 22 de outubro de 1844. Ok, só tem um problema. Gabriel vem, o anjo Gabriel, ninguém menos que ele, e explica grande parte da visão, e ele fala o seguinte, ele diz que ele dá a ordem cronológica dos acontecimentos. Ele fala, primeiro vem o carneiro, com 2 chifres, que é a Medo-Pérsia, depois vem o bode, que é a Grécia, depois o chifre grande, que é Alexandre Grande, depois os 4 chifres pequenos, que é subdivisões lá dos 4 reinos da Grécia, e somente depois disso vem o chifre pequeno, ok? Ou seja, Alexandre Grande aparece em 336 a.C., morre em 323 a.C., os 4 chifres aparecem em 301 a.C., o chifre pequeno só vem depois disso. Minha pergunta é, como é possível que o chifre pequeno da Igreja Adventista seja interpretado por Roma e ter se iniciado em 457 a.C., se Gabriel diz que ele só vem depois de 301 a.C.? Eu queria saber o que foi que Roma Imperial fez de tão relevante no ano de 457 para iniciar a profanação do templo, tá? E o que foi que Roma Papal fez também de tão relevante para terminar ali e acabar com a profanação do templo e desimpedir o sacrifício diário e tirar a abominação desoladora. Então, essas 3 perguntas aí, uma encaixada na outra, né? Para a gente entender esse negócio, a visão adventista, como que ela explica isso? Assim, a sua pergunta é excelente e, naturalmente, ela remonta a toda a discussão sobre as 2.300 tardes e manhãs. Eu entendo na sua pergunta que está implícito uma simplicidade, assim, por exemplo, assim, de que, na verdade, não é bem assim, né? Por exemplo, se você vai para a história da interpretação das 2.300 tardes e manhãs, tem um monte de interpretações diferentes a respeito do que esse tempo significa e o que ele implica na realidade. Mesmo entre aqueles que defendem que isso aqui se cumpre em Antíoco Epifânio, eles têm um monte de teorias a respeito desse período de tempo, porque aparentemente ele não é exato no tempo em que Antíoco Epifânio profanou o templo, né? Teria aquela ideia de dividir as 2.300 manhãs por 1.150 dias, para ser 1.150 sacrifícios, mas Antíoco Epifânio não fez exatamente a profanação durante esse tempo exato, foi um pouquinho menos. Então, todo mundo tem um pouco de dificuldade com as questões de tempo. Mesmo quem é historicista e acha que isso aqui são 2.300 anos, tem um monte de visões diferentes, tanto entre judeus quanto entre cristãos. Isso aqui termina em 1843, ou 1844, ou 1860 e pouco, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Porque realmente os limites da profecia, quando ela começa e quando ela termina, é um pouco complicado mesmo, tá? Agora, o que acontece? O texto de Daniel 8,14 não diz assim por quanto tempo durará isso aqui, diz até quando. Até mesmo por isso, a profecia tem um foco de até quando aquilo iria durar e iria acontecer a purificação do santuário, e não o seu começo, que a gente conecta ao começo das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 9. Porque se você lê só Daniel, você não tem um período de começo em Daniel 8 para essas 2.300 tardes e manhãs, só tem o período do fim. Aí quando chega lá em Daniel 9, tem 70 semanas estão determinadas ou cortadas lá para o teu povo, e aí a gente usa aquele termo para dizer que o cortado é tirado de um período de tempo maior, que seria os 2.300 dias, que seriam 2.300 anos, de acordo com a leitura, inclusive, da maioria dos cristãos sobre Daniel 9, que usa o princípio dia-ano, né? Que, inclusive, a maioria dos cristãos, nesse caso, acaba usando em Daniel 9. Então, é por causa disso que a gente entende que, primeiro, Roma não precisa iniciar
o seu período em 457 a.C. Só precisa ver algo relevante no final dessa profecia. Então, a profecia de 2.200 anos não é durante o tempo em que Roma iria profanar o santuário, mas quando que aquilo ali seria profanado. E a questão do que Roma imperial faz de relevante, ou Roma papal faz de relevante para cumprir a profecia. Entendo essa questão de que você não pode colocar uma data exata, um ano exato. Eu entendo muito bem, inclusive, o André Reis escreveu um artigo sobre isso bem interessante. Vou ler parte dele aqui. Ele diz o seguinte: é necessário ressaltar que a profecia bíblica não se cumpre em estilo relógio atômico. Um exemplo é o próprio cativeiro babilônico, predito para durar 70 anos, mas não chegou a 68. E, para muitos judeus, nem chegou a 50. Muitos foram levados em 568 a.C. Existe, inclusive, uma profecia em Ezequiel 26 que também não se cumpriu. Então, assim, a ideia aqui é o seguinte, talvez, ele diz assim, talvez a melhor resposta a esse dilema seja o seguinte: o livre-arbítrio humano torna as profecias condicionais sujeitas a ajustes. Tá, então eu entendo isso daí, tá? Agora, o problema aqui não é colocar a data exata, também, porque a Igreja Adventista diz que é esse ano que começou, é isso que ela afirma, tá? Mas o problema aqui é que Gabriel, ele dá ordem cronológica dos acontecimentos. Uma coisa é você colocar o ano exato, outra coisa é você dar a ordem cronológica dos acontecimentos. E ele deixa claro que o chifre pequeno só vem depois dos 4 chifres menores, ali, as 4 subdivisões do reino da Grécia. E ele fala que são. Ele fala que é. Então, assim, esse é um sério problema, tá? Outra coisa, então, a interpretação adventista é que fala, não, vai durar até 2003, ou seja, é o término, né? Só que a pergunta de Daniel 8,13, ela é clara. Por quanto tempo esse chifre irá profanar o templo, o santuário, né? Com a abominação desoladora, impedindo o sacrifício diário, etc. O grande problema não é a data exata, mas sim a ordem dos acontecimentos, que claramente não funciona. Porque você coloca o chifre pequeno aparecendo antes de Alexandre o Grande. Isso é histórico. Não tem como você ir contra isso. Primeiro de tudo, Gleison, é bem nítido e bem importante deixar claro que o texto não diz exatamente o que você está dizendo, não diz por quanto tempo, diz até quando, né? São coisas diferentes. Dentro da visão adventista, não existe nenhuma quebra da cronologia de Daniel 8, do seu cumprimento ao chifre pequeno ser Roma. Muito pelo contrário. Se você percebe o Império Romano, ele adquire bastante relevância como império, né? Ele surge lá 700 a.C. com a fundação de Roma, tem o mito de Rômulo e Remo, etc. Mas Roma se torna uma potência militar um pouco mais relevante no mundo por volta ali do ano 100, né, antes de Cristo, 150, alguma coisa assim, para tomar o domínio do mundo um pouco antes da vinda de Cristo e aí contextualizar todo o Novo Testamento. Aqui, onde Cristo vai morrer, né, debaixo do poder dos romanos e tudo mais. Nada em Daniel 8 diz que esse chifre pequeno precisa surgir num determinado momento, que a visão adventista teria por implicação que surgiria antes de Alexandre o Grande. Não existe nenhuma profecia sobre a origem do chifre pequeno em Daniel 8, só existe uma profecia a respeito da purificação do santuário em função da profanação do templo, depois disso acontecer, né? Depois de toda a profanação acontecer. E seja essa profanação a destruição do templo em Jerusalém, ou todo o que seria mais espiritualizado, o papado profanando o santuário celestial através das suas abominações e das suas mentiras, são duas possibilidades de interpretação que se encaixam bem dentro da profecia, né? Antíoco Epifânio fez algo terrível com o templo, mas o templo sobreviveu e foi usado e tudo mais. Quando Roma veio, destruiu o templo e está destruído até hoje. E dessa maneira, dentro da visão adventista, a melhor interpretação é que essa profecia refere-se ao santuário celestial, em harmonia lá com Daniel, aliás, com Hebreus capítulo 9, onde se fala, né, da purificação das coisas celestiais. Existem alguns outros argumentos que conectam a nossa percepção desse santuário de Daniel 8 ao santuário celestial, que tem que ver com a cena do tribunal em Daniel 7 e com o santo dos santos ungido pelo Messias em Daniel 9. Porque dentro da visão adventista, onde essas coisas são todas paralelas em Daniel, essas 3 cenas são paralelas. Então, o tribunal celestial, o santuário e o santo dos santos em Daniel 9 seriam todos no santuário celestial. Se nós tivéssemos, dentre essas 3 visões, Daniel 7 falando do santuário celestial, Daniel 9 do santuário celestial e Daniel 8 falando do santuário da terra, haveria uma quebra desses paralelos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente faz essa conexão. Ainda que a gente saiba que a maioria dos cristãos
acredita que o santuário de Daniel 8,14 é o santuário terrestre. Então a maioria dos cristãos não mantém a visão adventista. A maioria dos cristãos crê que Antíoco Epifânio é que profana o santuário, e depois de alguns dias o santuário é rededicado, e isso cumpre a profecia e tudo bem. Nós discordamos, né? E eu entendo, por exemplo, quando o André Reis fala de que a data não é exatamente, não é um relógio atômico, porque tem um livre-arbítrio, essa é uma solução, ainda que o adventismo prefere entender uma data bastante específica para o início das 2.300 manhãs e para lá o seu final em 22 de outubro de 1844. Todavia, mesmo o próprio George Knight, ele fala que ele acha que a leitura adventista é a melhor, mas que ele também não é um relógio atômico quanto ao dia 22 de outubro. Ele diz que realmente existem algumas polêmicas sobre o calendário e quando é que cairia o dia da expiação naquele ano, então ele admite uma certa flexibilidade nessas datas, tá? Mas não é uma coisa do tipo assim, pode ser 50 anos para frente ou para trás, são coisas de pouco tempo, assim como o André Reis e todo mundo que é preterista também tem que admitir para encaixar Antíoco Epifânio nessa profecia. Seja como for, o que acontece de relevante quando acontece lá 1844 e começa a purificação do santuário? O que acontece de relevante não é em Roma papal, é no próprio céu. Então, nesse momento, existe o início do juízo que vai contextualizar a volta de Jesus. Todas as igrejas acreditam que quando Jesus voltar, as pessoas já estarão separadas entre salvos e perdidos. Jesus não vai fazer esse juízo depois dele voltar, ele vai fazer antes. Então, por isso, existe um juízo pré-advento. Claro, também é possível que os adventistas estejam equivocados nas suas compreensões a respeito das datas, e Jesus vai fazer um julgamento, mas não é em 1944, e não começou ainda, ou vai começar daqui a pouco, e vai culminar na volta de Jesus. Beleza, mas que há um julgamento antes da vinda de Cristo fica bastante nítido, porque quando ele chega, ele já manda os anjos buscar os escolhidos e os demais clamam para as rochas cair sobre eles, conforme lá o livro do Apocalipse. Daniel 8 não é negado pela fé adventista. A gente não diz que o chifre pequeno se iniciou em 457 a.C., o que inicia lá é a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, e como não existe profecia sobre o princípio dos 2.300 anos em Daniel 8, a gente usa a profecia de Daniel 9. Você escreveu um livro, e acredito que está fazendo mais um, e vai fazer mais outro, né? Acho que serão 3 volumes, pelo que eu entendi. Eu dou muito valor a quem escreve, porque realmente é uma tarefa árdua, a gente sabe como é. Então, independentemente de eu discordar do seu livro, e eu discordo de praticamente tudo, eu valorizo o seu trabalho e o seu empenho. Eu queria que você explicasse para a gente o que você estudou para fazer esse livro, quantos livros você leu a respeito desse tema, você leu questões sobre doutrina, você leu o Tratado de Teologia, você leu a série da Arcon, você leu por parte ou completo, as suas fontes vêm mais da internet, elas vêm não da internet, como é que foi esse processo? Você já estudou algumas dessas coisas antes de ter as suas dúvidas sobre a fé adventista ou só depois de ter essas dúvidas? E queria que você contasse um pouco, especialmente com foco, no que você leu especificamente, para eu poder entender um pouco mais da sua base. Foi só André Reis? Foi mais do que André Reis? Outros críticos? Você foi lá na história? Como é que isso começou e como é que isso foi? Eu, na verdade, quando eu voltei para a Igreja Adventista em 2009, eu entrei de cabeça, pesado na igreja, e eu comprei tudo que eu conseguia comprar. Tenho todos os livros da Ellen White, dei, eu não sei quantos, mas foi mais de 100 estudos bíblicos, tá? Então, assim, eu me enfiei de cabeça mesmo, e li a Bíblia várias vezes, estudava sempre debaixo, né, das lentes ou da luz adventista sobre os temas, tá? Então, assim, isso, claro, eu não lia as pessoas que refutavam a doutrina, as doutrinas adventistas. Eu lia somente os livros adventistas. Tá? A minha Bíblia de evangelismo era a Bíblia missionária adventista, com aqueles 28 estudos, um para cada doutrina. Então, assim, eu conheci muito nessa época, foram, assim, quase 10 anos, em que eu lia demais, porque, assim, eu não sei se você sabe da minha história, creio que você assistiu o vídeo ali do meu testemunho, mas a minha família inteira é adventista. E eu tenho um primo, que é o Jonas Santos, que é um cara que tem tudo da igreja. Cara que tem tudo da igreja. Ele participava da Novo Tempo e tudo mais. E eu tinha muito acesso a pastores adventistas da Novo Tempo e vários outros que me passavam, me alimentavam com muita coisa do adventismo. Tá? Era assim, era o meu trabalho, minha vida era o meu trabalho e o meu hobby era o adventismo. O meu hobby, digamos assim, era o que eu gostava de fazer nas minhas horas vagas. Era ler a respeito, né, das doutrinas adventistas. Então, assim, eu me enfiei pesado nisso. Quando aconteceu de eu me deparar com esse texto de Hebreus 10 e 9, porque assim, a maneira com que
a Igreja Adventista coloca essas doutrinas, ela te trava, ela não te dá um espaço para você ver o todo. Ela te trava naquilo ali porque ela sabe que se ela sair daquilo ali, o cara vai começar a contestar. Peraí. Né? Então, assim, é tudo muito bem organizado. Eu já falei pro Fernando, eu bato palma para a gestão da igreja, a maneira com que eles organizam tudo, organizam o marketing, organizam os estudos bíblicos, as bíblias, os comentários bíblicos, enfim. Mas vamos lá, quando aconteceu isso, Hebreus 10, 19, e óbvio que não é só Hebreus 10, 19, Hebreus 6, 19, 20, Hebreus 9, 12, né? Toda a questão no livro de Daniel, Levítico 16, que não faz sentido também. Mas assim, essa doutrina do juízo investigativo me pegou, falou, peraí, isso está errado. Tá? Então eu comecei a ler muitos livros a respeito do assunto do outro lado. Então foi Desmond Ford, D.M. Kenwright, Raymond Cottrell, sim, André Reis, que é meu amigo, inclusive quer mandar um beijo para ele. Você é fera, André. E vários outros. Eu li o George Knight, eu li Sidney Cleveland, eu li Jerry Gleason, eu li muito Dale Ratzlaff, sabe? Então, assim, eu realmente, eu li a Darkon, sim, tá? Não li tudo, porque é gigante, mas li grande parte. Agora, sim, eu vi o outro lado da igreja rebatendo. Mas é um negócio tão forte, e porque, assim, é um caso, Ezequiel, que você tem que parar para pensar, peraí, qual é a probabilidade maior de ser verdade? Que esse povo inventou essa doutrina para tapar um buraco, um mecanismo psicológico de autopreservação, para parar de passar vergonha, né? Ou é assim, porque assim, a doutrina do juízo investigativo, ela é sempre colocada, é a doutrina mais importante da Igreja Adventista, é o pilar central da Igreja Adventista, ela é sempre colocada na falha, é sempre numa conjectura mais improvável. Ah, nasceu de um vento. Pô, chifre não nasce de vento, quebraria toda a linha hermenêutica de Daniel. Daniel sempre colocou o chifre em cima do animal, ou em cima de outro chifre, mas sempre em cima do animal. Bom, eu quis fazer essa pergunta, Gleison, para você poder expor um pouco da sua experiência, né? E para começar um pouco assim, as minhas críticas a você, mas não para atacar pessoalmente, só para contextualizar algumas coisas. Da minha perspectiva como estudante da teologia adventista, eu tenho a impressão assim que você estudou muito pouco da teologia adventista, e eu digo isso não para te diminuir, pelo contrário, assim, é só uma impressão. Vou te dar alguns exemplos, tá? Quando eu conheci a fé adventista, eu já tinha quase 25 anos de idade, já era uma pessoa adulta e etc. E eu conheci a fé adventista num contexto onde a internet já existia e a gente já podia pesquisar as coisas na internet. Então, quando conheci a fé adventista, eu não sabia muito bem de teologia, não era um cara fera, né, até porque demora um certo tempo para a gente entrar nessa área. E eu tive que dedicar muitos anos de estudo para me situar nessas discussões todas, mas desde o princípio, eu tomei conhecimento dessas críticas que se fazem a Ellen White, ao juízo investigativo, à guarda do sábado, ao sono da alma, e essas discussões todas que existem, né, contra a fé adventista. E o que eu percebo, Gleison? Eu percebo que você ecoa essas mesmas críticas, e não é um problema você fazer isso, porque todo mundo tem o direito de pensar como quiser, mas de uma forma que, aparentemente para mim, você pouco refletia a respeito desses temas antes da sua jornada crítica do adventismo, entende? Então eu creio que, de alguma forma, os críticos da fé adventista te pegaram desprevenidos para essas discussões, e você acabou, de uma forma meio mística, buscando em jejuns e revelações proféticas, né? A gente pode falar um pouco disso, não para te diminuir, porque todo mundo tem direito de crer no que quiser, mas eu acredito que existe uma certa esfera de alguém que fez uma profecia, de alguém que falou, e que você teve sentimentos e experiências YXZ, e que quando você abriu a Bíblia lá em Hebreus 10, 19, você questionou a fé adventista e não tem problema assim fazer. Todavia, é importante você entender que a gente discute o livro de Hebreus no Adventismo há muito tempo, e essas discussões são muito comuns, e no meu vídeo que eu fiz sobre Hebreus 10, 19, eu mostro o JM Andrews respondendo a sua dúvida sobre Hebreus 10, 19. Não quer dizer que ele está correto. Tá? Quer dizer que essa é a visão adventista, de que a visão ali de que Jesus entrou no Santo dos Santos não é um problema nenhum para o adventismo do sétimo dia. Tem, por exemplo, os artigos do Richard Davidson, né, quando ele fala que quando Jesus entra além do véu, ali é a inauguração do santuário e não o dia da expiação. Mas lembra que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo tanto na inauguração quanto no dia da expiação. Então, isso não destrói a fé adventista, não tem problema nenhum, ainda que
se você não for bem informado sobre a fé adventista, você pode achar que a igreja ensina que Jesus só entra no Santíssimo em 1844, então Jesus não ficou em um outro lugar durante esse tempo todo. E aí tem um pouco de discussões sobre os textos de Ellen White, mas lembra que no adventismo é muito comum também discordar da Ellen White, ainda que seja uma coisa um pouco polêmica, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Então a minha percepção, Gleison, é que você estudou muito pouco da fé adventista, e que você foi pego desprevenido, tá, em relação aos críticos, e não tem problema você dar razão a eles, mas eu creio que o nível da sua reflexão e do seu dar razão a esses ex-adventistas ou críticos da fé adventista acabam tendo por implicação que antes, né, dessa experiência você tinha muito pouca base adventista. É assim, é o tal do ataque na falácia, né? Eu acho que eu senti que você não estudou, quer dizer, não tem como saber porque você não estava aqui comigo, você não podia saber, né? Mas, assim, o interessante é que pessoas como o Dr. Raymond Cottrell, como Desmond Ford, que sim, são os maiores, se a gente quer pegar, então vamos pegar um dos maiores conhecidos. O cara que mais escreveu a respeito do juízo investigativo do mundo e mais estudou foi Desmond Ford. O cara era contra, meu. Raymond Cottrell, o cara que foi escrever o comentário bíblico adventista, o cara dos mais respeitados teólogos adventistas, falou a mesma coisa. Tá? Claro, então assim, mas você não estudou. Não, você não sabe se eu estudei ou não, tá? Agora, é sim fato, e isso eu vou te dar esse ponto, entre aspas, que o meu livro, ele não foi escrito para teólogos. Já falei pro Fernando, o pastor Fernando, tô cansado de teólogo escrevendo para teólogo. Você tem que mastigar a coisa. Eu não tô nem aí se tem um teólogo lendo, mas isso aqui não foi muito técnico. Meu amigo, não importa, eu tô aqui para pregar o evangelho. E essa doutrina distorce o evangelho de Jesus, distorce a imagem de Jesus, tá? Coloca ele como um juiz, um cara que está ali investigando as vidas minuciosamente, os menores erros. Se o cara esqueceu de confessar um pecado, ele vai ser... Não, o evangelho não é isso. É graça, é favor imerecido. Pela graça sois salvos. Pelo amor de Deus, Efésios 2:8, João 3:16, João 5:24. E mais uma vez... né? O próprio Jesus diz, aquele que crê em mim, naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já saiu da morte para a vida eterna. Tá? Então, assim, eu entendo seus pontos, também, né, posso discordar deles, e discordo, tá? E, claro, fica claro aí, essa história também, assim, mas algo místico. Como algo místico? Então, peraí, então fazer jejum, que Daniel fazia, que Jesus fazia, que Moisés fazia, né? É algo místico? É algo... Jesus, o próprio Jesus falou que a gente teria que jejuar. Quando vocês jejuarem, né? Jejuem, né? Enfim, essa casa só sai através de oração e jejum. Tá, existe algo no jejum, a gente sabe. A preparação toda do ministério de Cristo foi no jejum. 40 dias ali, tá? Então, qual é... Assim, se você não faz... É aquela história do... Não tô falando que você mas assim, do crente ateu, né? É o crente ateu, que é o crente que não crê no sobrenatural de Deus, não crê no jejum, não crê que... O livro de Atos inteiro é cheio de acontecimentos sobrenaturais. Eu não sou sensacionista, eu acredito, sim, nos dons do Espírito Santo. Agora, diferente da igreja adventista, que só acredita que aconteceu com Ellen White. Que ninguém mais... não, a gente acredita, claro, que tem que ter nela. Mas não tem mais ninguém que tenha dom. Bom, Gleison, eu vou te dar a chance de dar uma esclarecida aí na sua compreensão de Daniel 7, 8 e 9, tá? Então vamos lá. Lá na fé adventista, a cena do trono, abriram-se os livros, ela é paralela à purificação do santuário em Daniel 8, e ela acontece lá no Santo dos Santos, que foi ungido lá em Daniel 9, verso 24, certo? Lembra que o Messias ia fazer expiação do pecado, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e o último desses elementos era ungir o Santo dos Santos. Dentro da visão adventista, todas essas cenas se concentram no santuário celestial, e se Daniel 8 fosse o santuário da terra, você haveria uma quebra desses paralelos que existem no livro de Daniel. Como que você acha que o santuário da terra está em Daniel 8, mas não está em Daniel 7, não está em Daniel 9? Se cumpre, de que maneira você discorda? Qual é a interpretação correta? Cristo é aquele que unge o Santo dos Santos lá
em Daniel 9, ou Cristo não está em Daniel 9, ali são sumos sacerdotes judaicos. Então, nesse ponto, não é só a visão adventista de Daniel 9 que é heresia. A visão dos evangélicos também é heresia. Queria que você deixasse isso claro. Você mencionou ali Daniel 7, do tribunal que se senta e tudo mais, né? E que esse tribunal seria o tribunal que estaria julgando os justos. Um juízo no céu, no santuário celestial. Ok. O problema é que, se a gente ler o resto do capítulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 25 e 26 e 27 diz o seguinte: os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. E depois ele diz o quê? Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. O tribunal é o mesmo tribunal do início do capítulo. Não tem outro tribunal. Quem está sendo julgado aqui é o chifre pequeno, tá? De Daniel 7, que não é o mesmo de Daniel 8. E eu vou é óbvio que não é o mesmo, tá? Assim, quando a gente... Eu não sei se você já viu essa visão ou não, mas assim, quando você analisa os animais, tá, de Daniel 7 e de Daniel 8, você nota o seguinte: Daniel 7 trata de bestas imundas. Né? Leão, urso, leopardo, não sei o quê. E uma besta que ninguém sabe o que é. Tá. Já Daniel 8 fala de animais dentro de um contexto de santuário. É o carneiro e o bode. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Você consegue entender que, dentro desse contexto do bode e do carneiro, você está falando de algo local específico para o povo judeu. Né? Daniel 8 foi escrito em hebraico, Daniel 7 foi escrito em aramaico. Dá a entender que, por ter sido escrito em aramaico, Daniel 7 se refere a todo mundo, para que todo mundo pagão pudesse saber. Tá? Já Daniel 8 é escrito em hebraico, é algo mais local, né? Algo menor. Sim, aconteceu ali algo muito sério, né? Antíoco Epifânio quase extinguiu completamente o judaísmo, mas é algo assim mais localizado. Tá? Agora, quanto a Daniel 9, veja, a minha visão é exatamente a que houve ali o caso dos sumos sacerdotes. Você deve saber disso, você já viu meu vídeo. Tá? Primeiro, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, que aparece ali em 520, mais ou menos, morre em 490 a.C., e depois o Nias III, tá, que aparece ali um pouco antes, Antíoco Epifânio acaba acabando com ele. E assim, não, eu não creio que Jesus está aí, até porque não pode ser Jesus. Por quê? Se você for ver bem, existem 7 semanas de anos, e depois existem 62 semanas de anos. Não tem como uma pessoa, mesmo Jesus, ele não viveu 400 e poucos anos. Então não é dele que está falando de 2 ungidos. Tá? Isso é claro, né? Eu acho que se a gente for analisar a questão... Outra coisa, diz que ele sumiu, ele não tem mais nada, né? Nada mais foi dado a ele, ou seja, ele sumiu. O segundo ungido sumiu da história, o primeiro também. Tá? Então, assim, eu não sei se deu para entender mais ou menos qual é a minha visão, mas eu não creio que seja o mesmo chifre pequeno, até porque esse chifre pequeno, até mesmo vocês acreditam que veio ali depois de 538 depois de Cristo, né, da subdivisão dos 10 reinos, tal, depois de Roma. Não é o mesmo. Bom, uma coisa importante de todo mundo entender a respeito desse tema é que a leitura adventista de Daniel 7, 8 e 9, ela é absurdamente superior à leitura que o Gleison está propondo. Ainda que, obviamente, todo mundo tem direito a ter a sua interpretação. Entretanto, dizer que Cristo não está em Daniel 9 é algo que fere não somente a visão adventista do livro de Daniel, mas a visão da infinita maioria dos cristãos. E aí nós gostaríamos que quem mantém esse tipo de percepção pudesse, assim como ataca o adventismo, que é a heresia, o juízo investigativo, que ataque as demais religiões, da maioria de quem está no chat aí agora aplaudindo, que todo mundo concorda, a imensa maioria concorda, que aqui se fala de Cristo como o Messias, aquele que viria morrer e que iria fazer o quê? Dar cessão à transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, né, que é o santuário celestial, para onde Cristo retornou depois que ele morreu e ressuscitou. Quando você tira esse elemento da profecia, você tira o santuário celestial e você tira Cristo de Daniel 9,
É muito mais fácil você tirar ele de Daniel 8, né? Que é o príncipe do exército, né? Contra quem o chifre pequeno se levanta. Agora, dentro da visão adventista, essas cenas acontecem em paralelo. E não é porque, por exemplo, assim, no juízo investigativo, não há um juízo sobre o chifre pequeno, mas só sobre o povo de Deus. O que acontece é o seguinte, dentro da visão adventista, o chifre pequeno, ele é Roma. E ele é Roma na fase pagã e na fase papal. E na fase papal, são cristãos que estão envolvidos e estão sendo julgados. E Deus destrói isso que é a Babilônia, que é o anticristo, e etc. E tal. E qual é o resultado desse juízo em Daniel 7? O que diz lá a palavra de Deus? Diz, então, que o reino, o domínio e a majestade dos reinos foram dados ao povo dos santos do Altíssimo. Como é que se sabe que um vai ser destruído e outro vai ser salvo? Porque estão todos ali julgados. E nesse ponto, há um juízo sobre o povo de Deus, em Daniel 7. Só que o que diz lá o livro do Apocalipse? Que os restantes dos mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição foram julgados depois. Então, por isso, o Adventismo faz a separação de um juízo mais focado nos salvos em 1844 em diante, antes da vinda de Cristo, e depois o juízo comprovativo lá para a destruição dos ímpios, tá? Então, a visão adventista é uma visão absolutamente harmônica na leitura do livro de Daniel. E outra coisa, por exemplo, o chifre pequeno é o mesmo ou é diferente? Nós entendemos que é o mesmo, visto sob ângulo diferente. Até porque Daniel é tudo assim. Por exemplo, os primeiros, as partes da estátua em Daniel 2 equivalem aos 4 animais de Daniel 7. Como a estátua está dividida em 10 pés em Daniel 2, está dividida em 10 chifres em Daniel 7. É a mesma visão, mas naturalmente com detalhes diferentes. De outra forma, você não teria sentido de ter Daniel 7 e você teria a quebra com o paralelo de Daniel 2. O Adventismo não faz isso. O Adventismo mantém o paralelismo entre as visões, por isso o santuário celestial está em voga em Daniel 9, em Daniel 7, também em Daniel 8. Essa questão aí do santuário celestial, de toda essa interpretação de princípio de ano, assim, vamos falar bem sério aqui. Da onde que vocês tiraram, que vocês podem... Qual linha hermenêutica vocês pegaram? Qual é a base hermenêutica que vocês pegaram para interpretar tardes e manhãs como anos literais? Eu não estou falando de semanas. Semanas está lá em Levítico, tá? Mas eu quero saber tardes e manhãs. Qual é a outra passagem da Bíblia, tá, que te leva a crer que você pode interpretar isso como anos literais? Não existe. Tá? Esse princípio de ano é um princípio, desculpa, mas é um princípio falido. O cara que iniciou isso foi Nauendi, um judeu do século IX, que quis colocar as profecias do livro de Daniel para o tempo dele. Não funcionou. Assim como não funcionou com o Guilherme Miller, não funcionou no juízo investigativo e continua não funcionando. Tá? Então, assim, tem vários outros problemas. Por exemplo, você diz que o santuário, ou Jerusalém, foi reconstruído em 457 a.C. Não foi, cara. Não foi. O santuário já tinha sido reconsagrado em 516 a.C. Então não funciona. Os muros da cidade de Jerusalém, se você quiser ir por esse lado, tá, foram construídos em 445 a.C. Então, mais uma vez, não funciona você querer cortar as 70 semanas de Daniel 9, querer encaixar elas nos 2.300 tardes e manhãs, que, aliás, também não existe base nenhuma para isso, porque a palavra ali é shatak no hebraico, determinar. Tá, existem 7 interpretações, uma delas é dividir, não cortar, é dividir, mas ninguém sabe por que dividir das 2.300 tardes e manhãs. Por que do início das 2.300 tardes e manhãs? Por que não da metade? Por que não dos 1.290 dias, dos 1.335 dias? Ou seja, não faz sentido você... Primeiro que, não, né, mais uma vez, não existe essa base hermenêutica para você interpretar 2.300 Ereb e Boquer, tarde e manhã, quando a gente sabe que dentro do contexto do santuário, toda vez que se usava Ereb e Boquer, significava o sacrifício diário do templo. Não é um dia. Se fosse dia, seria Yom. É uma outra palavra. Daniel teria usado uma outra palavra. Sabe? Você tem ali a questão do Tamid, que é um sacrifício contínuo, que acontecia todos os dias no santuário terrestre. O texto não fala nada de santuário celestial, bicho. Não tem como a gente... É aquela história que eu falei. É sempre na... Não, mas pode ser, né? Pode ser que Tarrágia seja o santuário inteiro. Pode ser. Pode ser. Tecnicamente, sim, mas dentro do contexto, não. Por quê? Porque você vai em Hebreus 6, 19 e 20 e ele fala santuário interior. Ele fala de um sumo sacerdote, que só ele poderia entrar no Santo dos Santos, e ele fala de atrás do véu. A Bíblia usou 25 vezes a palavra véu dentro do contexto do tabernáculo. 25 vezes. Todas as vezes apontou para o lugar santíssimo. Por quê? Que somente dessa vez... não, é aquela história. Não, mas pode, né?
Não, bicho, não, dá, tá, não pode dar uma colher de chá nisso, porque todas as bases adventistas, para essa, que são poucas, tá? Para essa doutrina aí, sempre estão na falha. É sempre um argumento mais improvável. Como eu disse ali, nasceu de um vento. Nasceu de um vento. Aquela palavra de um nasceu um chifre. De um, é verdade. Não fala de um chifre, nasceu outro chifre, concordo. Mas essa palavra um ali, de um, é ekad, é uma palavra feminina. Chifre, no hebraico. Chifre também é uma palavra feminina no hebraico. E vento não é feminino. É a mesma coisa que você falasse. João está embriagada. Vou falar um pouquinho de Ellen White agora. Espero que não fique chateado. Mas assim, vamos comentar um pouquinho sobre ela rapidamente. Ellen White corroborou, Guilherme Miller disse que Deus havia dado a ele uma perfeita cadeia de verdades, tá? Disse que Deus havia dado muita luz para que ele pudesse desvendar os mistérios das profecias do livro de Daniel e do Apocalipse. Obviamente, Guilherme Miller, nas 15 teses dele, dizia que Cristo voltaria em 1843, depois em 1844, ou seja, não aconteceu, Ellen White corroborou ele, né, tudo indica que seja uma falsa profetisa. Ok, ela não parou aí. Ela corroborou o artigo de O.R.L. Crozier, do dia 7 de fevereiro de 1846, chamado A Lei de Moisés, do Daystar Extra, aonde ele disse que nenhuma expiação havia sido feita na cruz. E ela falou que Deus havia dado a visão correta sobre o assunto para Crozier, e ela se sentia plenamente autorizada a recomendar esse artigo para todos os santos. Mas ela corroborou Joseph Bates, que dizia que Cristo voltaria no ano de 1851, depois de 7 anos, ministrando no lugar santíssimo. E também falou a respeito da porta fechada. Ela pregava claramente, isso é registrado nos livros dela, onde ela dizia que a porta da graça havia sido fechada em 1844. Muito bem. Ela, inclusive, dizia que nenhum adventista deveria pregar o evangelho para mais ninguém, porque Deus já havia rejeitado o mundo caído. Sua pergunta, por favor. Minha pergunta é a seguinte: se essa mulher errou, que raio de profetisa é essa? Uma mulher que só erra, não acerta nenhuma profecia, ela corrobora heresia, as pessoas devem acreditar em Ellen White e sobre o juízo investigativo. Ellen White é um assunto muito legal, muito interessante no adventismo, tá? E sem sombra de dúvidas, é um ponto assim bastante atacado em função de milhões de questões. Todavia, o adventismo não entende que Ellen White é inerrante, então se no final do caldo todo pudesse ser identificado erros de Ellen White, isso não compromete em nada a fé adventista, porque a fé adventista não é que Ellen White não erra, né? Esse é um ponto importante. Entretanto, Gleison, você coloca assim, Ellen White só erra, ela erra em tudo. E ela corroborou que a expiação não é feita na cruz. Dá uma olhadinha na playlist do meu canal aí, a doutrina da expiação segundo Ellen White, né? Eu acho que deve ter uns 14, 15 vídeos sobre isso, deixando claro as palavras da Ellen White aplicando expiação na cruz, e expiação completa na cruz, inclusive, ainda que existem, né, ênfases adventistas na expiação não completada no santuário celestial ainda, que também a gente concorda, porque é o paradigma já ainda não estabelecido lá no livro de Levítico e que é fundamental também na teologia do Novo Testamento, né? O reino de Deus já veio, mas ainda não veio. A salvação já veio, mas ainda não veio. E a gente aplica essa mesma lógica à expiação e à redenção, e não há nenhum problema de dizer a expiação e a redenção já veio, mas ainda não veio em última instância. Ou seja, as implicações últimas da expiação e da redenção ainda permanecem no futuro. Todavia, Gleice, como é que eu poderia também te responder sem dizer assim, ok, tá bom, Ellen White, não vamos crer nela porque ela é uma falsa profetisa, que tem um monte de erro. Explica pra gente aí, então, a sua relação com, por exemplo, o Vinícius Iracete. Não é uma pessoa cheia de erro, cheia de problema, falando que se você sonhar com água suja, você tá isso, tira o sal grosso da sua casa. E é o cara que assina o prefácio do seu livro e tal. Então, beleza, eu vou rejeitar a minha falsa profeta aqui. Você vai rejeitar o seu também? Ela falou depois, então, que houve expiação. Sim, falou, mas o problema é exatamente esse. Ela trocava de ideia. Quando que eu sei que Deus, de fato, falou com ela e quando ele não falou com ela? Porque ela dizia, eu vi, Deus me deu em visão. Tipo assim, até onde que vai, né, o nosso limite, tá? Para dizer, basta, isso aqui tá errado, não funciona, tá? Então, assim, eu tenho aqui o texto, se quiser eu leio. Crozier disse que não houve nenhuma expiação, e ela falou, Deus me mostrou. O que está acontecendo aqui? Além disso, ela também disse que Deus escondeu um cálculo profético para que o povo dele passasse por um grande desapontamento, no caso, 22 de outubro de 1844. Ou seja, Deus quer que o seu povo passe por miséria, se mate os outros, morra de fome, se interne em manicômio, que foi isso que aconteceu, né, no grande desapontamento. Então, assim,
Não dá para entender, tá, essa história. Agora, vamos falar do Vinícius Iracete. Sinceramente, esperava mais de você, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vinícius Iracete é um amigo. Simples assim, é um amigo que, na época... Na verdade, eu escrevi o livro antes de conhecer ele. E depois que eu terminei eu estava para lançar o livro, né? Eu já tinha algumas notas, tinha alguns pastores que eu estava pensando em chamar. Por um acaso, naquela época, a gente estava mais próximo. Não tem nada a ver com uma visão teológica. As pessoas que eu escolho para fazer os meus prefácios não são aqueles, né, os maiores teólogos. Não, são as pessoas que estão andando comigo naquele momento, me entendem e conseguem colocar mais o coração ali no prefácio. Então, assim, o Vinícius Iracete interpreta sonhos, tá? Daniel interpretava, José interpretava, é bíblico. Se é verdadeiro ou não, não posso falar com 100% de certeza, não tem ninguém que provou contra ainda, mas se provar um dia, eu paro de ouvir, né? Mas assim, não faz. Ele não criou uma nova religião, ele não criou doutrina nenhuma. Ele é simplesmente um cara que estourou na internet interpretando sonhos. E ele acredita que Deus deu para ele esse dom, o dom da profecia, o dom da palavra do conhecimento, o dom de revelação, etc. E até onde eu vejo, tá tudo certo. Ele me ajudou por um tempo, me deu alguns conselhos com relação a livros, porque ele é escritor, assim, de editor, esse tipo de coisa. E a gente é amigo, cara. Então, assim, não tem a ver, nada a ver, tá? Não dá pra gente usar... Eu vi que você falou muito dele, mas assim, aquele negócio, não tem argumento, então vai falar do cara. O cara, tá, o que tem a ver? Tá? As minhas ideias com uma pessoa que simplesmente escreveu um prefácio que é meu amigo. Que coisa. Agora, assim, no caso de Ellen White, a gente sabe, a gente tem certeza que ela falhou nas profecias. Ela escreveu isso. Ela falou que não houve expiação. Se um dia Vinícius Iracete dizer que não houve nenhuma expiação na cruz, cara, nunca mais ligo pra ele. Assim, né? Não faz sentido. Então, é algo assim que... Aquele negócio, mas o meu é ruim, mas o teu também é ruim. Não. A Ellen White é ruim, a gente sabe. O Vinícius Iracete a gente não sabe. Ele não é meu mentor, é somente um amigo. E mais uma vez, no dia que se por um acaso acontecer de eu descobrir que ele é um falso profeta, ótimo. Deixo de assistir os vídeos, nada vai mudar na minha vida. Gleison, não, eu não concordo com a postura do tipo, não, a Ellen White foi falsa, mas o seu também é falso e tá tudo certo. É que assim, Gleison, essas discussões elas são um pouco complicadas. Por exemplo, para você chegar a dizer que Ellen White falou que não houve nenhuma expiação na cruz, você faz uma construção do tipo assim, um falou, ela corroborou e agora você coloca na boca dela. Então assim, precisa de fato pegar esse tipo de coisa para ver se as coisas realmente são assim. Porque às vezes a gente toma como fato o que não é fato, como você mesmo está dizendo. Você tem um pouco de dúvida. Talvez realmente tirar sal grosso da sua casa possa ter uma implicação espiritual, conforme o Vinícius Iracete ensina. Tudo bem, você pode ter um pouco dessa dúvida, mas quando você fala no seu livro, por exemplo, que Ellen White é falso profeta, porque ela não está no solo escritura, você vai ter que entender que o seu amigo aí que você está agora não querendo dizer que ele é um falso profeta também não tem nada a ver com a escritura. Mas eu também entendo, o Gleison, que as pessoas devem ser respeitadas e o Vinícius tem aí um pouco dessa convicção que é um profeta, eu discordo, mas Deus abençoe ele, não tenho nada pessoal. A gente enfatiza só para demonstrar um pouco dessa certa incoerência ou dessa certa contradição, né? Ellen White tem que ser combatida e o maluco que tá falando um monte de bobagem sem base bíblica alguma, esse eu não sei, mas tudo bem. Seja como for, o que acontece? Eu acho que Ellen White precisa ser discutida sem nenhum melindre na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente tem um monte de fanático que pouco conhece, que pouco tem noção dos problemas históricos ou doutrinários, às vezes, que estão envolvidos na obra da Ellen White. Eu, que conheço isso há muito tempo, e dentro do contexto do seminário, isso sempre foi muito, muito aberto, eu não tenho um impacto muito forte sobre a minha vida, mas quem cresceu ouvindo que Ellen White é Deus na Terra, e daqui a pouco toma consciência dessas discussões, sim, pode se afastar da fé adventista e até com certa razão, porque não foi bem ensinado quanto à complexidade da discussão. E sim, Ellen White tem inúmeros problemas e ninguém nega isso, mas tem uma coisa que eu acho que a Ellen White acertou. Pelo menos uma, né? Dentre outras. Pelo menos uma eu acho que ela acertou. Ela falou assim que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então isso já alivia um pouco a gente, né? Ninguém é obrigado a crer na Ellen White, ninguém é obrigado a seguir a Ellen White, nada do que ela falou é ponto de fé, doutrina e prática, e a gente se mantém pela palavra de Deus. Outra coisa, você falou, por exemplo,
Não, a Ellen White é uma falsa profeta porque ela falou que Deus escolheu o engano ali de Guilherme Miller e não sei o quê. Você já leu Ezequiel capítulo 14, verso 9? Ali a Bíblia diz assim, cara, se um profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e eliminarei do meio do povo de Israel. Tá lá, ó, é Deus falando, eu enganei o profeta, eu vou excluir o cara. É a Bíblia. Aí você vai rejeitar agora a Bíblia porque a Bíblia diz que Deus enganou as pessoas? Que esse é um pouco do problema, entende? Não é que não é um problema a Ellen White dizer que Deus escondeu o erro lá do Guilherme Miller. Tudo bem, vamos dizer que é um problema. Mas está aqui na Bíblia, Ezequiel 14, verso 9, quem quiser ler, Deus dizendo que ele engana o profeta. Então, Gleison, essas discussões, elas são extensas, intensas, profundas, importantes, e eu sou a favor, nesse ponto, Gleison, de você poder colocar todas as críticas que você tem a Ellen White, não é obrigado a crer na Ellen White, não é obrigado a idolatrar a Ellen White, pode apontar os problemas, pode ver os problemas, a gente também vê. Mas, em certo sentido, também, além da Ellen White ter defendido que a Bíblia é a única regra de fé e prática, foi uma pessoa que deu os bons frutos aí em relação a muita coisa. Queria falar um pouquinho sobre a data do dia 22 de outubro de 1844, que é a data mais importante da Igreja Adventista, a data mais emblemática, né? Foi ali a data do grande desapontamento, a data que a Igreja diz que se iniciou o juízo investigativo. Toda a razão de existir da Igreja Adventista está ligada a essa data. Mais uma vez, Ellen White disse que esse foi o pilar central da Igreja Adventista. Bom, essa data é tão importante que se a gente provar que nada aconteceu de fato nessa data, a Igreja Adventista está com um problema sério. Todo o castelinho de areia doutrinário da Igreja cai por terra, tá? Porque uma doutrina vai derrubando a outra, etc. Ok, acontece que alguém resolveu verificar se essa data de fato estava correta. Na metade do século passado, foram investigar e viram que não, que segundo o calendário judaico-rabínico, a data correta para o dia da expiação Yom Kippur, no ano de 1844, que é no dia 23 de setembro. E aí, foram interpelar a Igreja Adventista e falaram, e aí, vocês falaram que é dia 22 de outubro, dia da expiação, juízo investigativo, mas caiu no dia 23. Os judeus estão dizendo. A Igreja Adventista falou o seguinte, não, sabe o que é? É que Samuel Snow, que escolheu essa data, que por sinal era maluco, clinicamente louco, dizia que era a reencarnação do profeta Elias, tá? Ele escolheu essa data baseado no calendário caraíta. Ah, do calendário caraíta, então tá bom. Foram atrás e encontraram um rabino caraíta lá no Cairo, no Egito, no ano de 1939, Ibrahim Marzouk, né? Youssef Ibrahim Marzouk, e perguntaram para ele, ei, meu amigo, aconteceu nesse dia, no outro dia, como é que é? E ele escreveu essa carta aqui, eu tenho a prova documental. Minha pergunta, tanto no calendário judaico, rabino quanto caraíta, 23 de setembro. Minha pergunta é, se nem mesmo a data está correta, diante de evidências, provas documentais, nem mesmo a data do juízo investigativo está correta, do início, por que nada funciona? Nem mesmo a data? Primeiro, porque onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões, né? Esse é o primeiro ponto, né? Mas, assim, Gleison, outra coisa, vamos invocar também o querido e grande André Reis, né? Porque tem um livre-arbítrio aí, cara, que às vezes as datas vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, entendeu? Veja bem, Gleison, eu sou partidário do adventismo mais focado naquilo que o George Knight fala a esse respeito, tá? Ele diz assim que ele entende que a visão adventista é superior às demais, mas você não precisa jogar ferro e fogo, esse tipo de coisa, como a data de 22 de outubro de 1844. Existem pessoas no adventismo que tentam defender essa data acima de tudo, né? Tipo esse pessoal aí do A Glória do Adventismo, parece que tem um livro aí sobre isso, que tentam provar astronomicamente que a data correta é 22 de outubro de 1844. Eu não vou fazer uma crítica ao entendimento dos irmãos lá, mas vou dizer que eu acho esse tipo de esforço um pouco inútil, porque no final das contas, se essas coisas vão um mês para frente, um mês para trás, não muda um pouco do quadro geral. Até porque também vamos trabalhar com a ideia de que Daniel 8, realmente a Igreja Adventista está bastante equivocada na sua interpretação. Ainda assim, quando Jesus voltar, a humanidade já vai estar dividida entre salvo e perdido, então há esse juízo antes de Jesus voltar entre salvos e perdidos. Então, o cerne do juízo investigativo, que é um pouco essa noção, está mantido ainda aqui a data e o movimento milerita, e essas coisas não. Entretanto, eu entendo que 22 de outubro de 1844 é a melhor explicação para a profecia dos 2.300 anos, dos 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos.
Ainda que é óbvio que ninguém vai convencer um ao outro aqui, mas o que a gente vai dizer é que nas questões de interpretação, cada qual tem o direito a seguir a sua consciência. E não, eu não acho que existam bons argumentos para dizer que o entendimento adventista é absolutamente errado e o entendimento do Antíoco Epifânio é absolutamente correto e é um consenso, até porque não é bem assim, tá? Existem até muitos cristãos e judeus que fizeram algum tipo de aplicação de dia-ano para a profecia de Daniel 8. Todavia, na nossa relação entre Daniel 8 e Daniel 9, como você tem ali o princípio dia-ano bem claro, que inclusive a maioria dos cristãos acaba usando o princípio dia-ano em Daniel 9, a gente aplica ele para Daniel 8. Mais uma vez, Samuel Snow disse que Deus revelou isso para ele. Essa data do dia 22 de outubro, Deus revelou. Ellen White disse, sim, tá certa. Toda a igreja adventista colocou o peso dela por trás dessa data, tá? E daí, em determinado momento do tempo, descobrem que estava errada, que não era essa data. Então, mais uma vez, como que a gente pode acreditar? Quando que a gente deve acreditar que Deus, de fato, mostrou algo, né, para Ellen White ou para Samuel Snow, que a própria igreja adventista se afasta que nem o diabo foge da cruz, da imagem dele, porque o cara realmente ficou maluco, já era maluco, né? Mas, enfim. Então, assim, é o problema que a gente vê constantemente. Não, peraí, mas tá aqui a evidência, brother. Tá aqui a evidência documental. Não tem porquê todos os judeus e os caraítas se reunirem numa conspiração mundial contra o adventismo. Dizer, não, isso aqui, vamos sim, né, vamos mentir. Vamos... Não, existem almanaques judaicos, lápides judaicas daquela época que comprovam, tá, que de fato aconteceu no dia 23 de setembro. Tá? E assim, a gente não pode também pegar ali... Tá? Na verdade, o que o André Reis falou foi das 70 semanas de Daniel. Tem nada a ver com as 2.300 tardes e manhãs. Dentro das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, tá? Para mim, encaixa bem. Encaixa bem. E se iniciou ali em 167, 168 e terminou em 164. 3 anos e pouco. Tá? Antigo Epifânio. Então, o problema não está nisso. O problema está mais nas 70 semanas, né? Que vocês, enfim, acreditam que se iniciou em 457. Mas ali existe um pequeno problema cronológico, pequeno, não muito grande, com relação aos 2 sumos sacerdotes, tá? Mas, sim, não estou amarrado a essa teoria. Cara, minha questão é a seguinte, se me mostrarem algo que faz mais sentido do que isso, tá, tá, beleza, eu vou ter que dar a mão palmatória, faz mais sentido. Bora, vamos acreditar nisso então. Tá? Mas, mais uma vez, tudo aponta para um tapa-buraco, uma doutrina tapa-buraco, que serviu ali para manter o povo vivo, né? Não morrer de vergonha, porque ele literalmente ia morrer de vergonha. Todo mundo estava tirando sarro deles, enfim, eles precisavam de... E eu até entendo, tá? Eu até entendo que aquele povo se agarrou nisso, eu entendo isso. É algo que é compreensível, né? É uma autopreservação. Agora, depois de 150 anos, teólogos, já estudados, comprovando na palavra. Ah, mas o juízo dos justos... Cara, Hebreus 9:27, o juízo acontece na hora da morte. Cabe ao homem morrer somente uma vez, depois disso, vem o juízo. O juízo é na hora da morte. Ali que você decide, o cara... Se ele, né, creu em Cristo, enfim, vai ser salvo. Tá? Não creu, não seguiu ali a lei de Cristo, amar teu próximo com ti mesmo, tá? Vai ser perdido. Beleza. Mas não tem essa de um juízo investigativo, tá na cara que é um estelionato religioso. É uma ideia que inventaram, tá, para salvar o movimento e que ficam empurrando até hoje porque sabem que se levantarem e disserem publicamente que não funciona, que está errado teologicamente, a igreja desmorona. Vamos trabalhar com a sua hipótese aí de que Antíoco Epifânio é que cumpre as profecias de Daniel 8, etc. Aí a gente lê lá no livro dos Macabeus que Antíoco Epifânio, no final da sua carreira, ele, de uma forma emocionada, bem intensa e extensa, ele jura amor ao Deus de Israel, ele diz que ele vai se tornar judeu, que ele se arrepende daquelas maldades todas que ele fez. E obviamente que essa é uma imagem que passa absolutamente longe do chifre pequeno, né? Não existe nenhuma indicação na Bíblia que o chifre pequeno... Até não sei se você viu o vídeo, também não tem problema se não viu, né? Eu fiz o vídeo chamado O Chifre Pequeno Arrependido. E como que você lida com isso, assim? Tipo, é bem nítido, assim, né? Que isso não se encaixa na profecia, que isso é uma coisa importante da vindicação do povo judeu no contexto ali da doença do Antíoco Epifânio, e que, obviamente, não tem nada a ver, né? O chifre pequeno é um grande antagonista de Deus e do povo de Deus da história. Como é que o chifre pequeno se arrepende no final da sua vida, Gleison? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, não é que ele falou tudo isso que você falou, tá? Ele, de fato,
um pouco antes de morrer, quando ele estava sofrendo por um câncer no intestino, ele se sentiu arrependido e falou, tá, de fato, ele falou, eu não deveria ter me levantado contra o Deus de Israel, tá? Mas isso não apaga tudo que ele fez. Quer dizer, não tem nenhum lugar na profecia que diz, não, esse chifre pequeno vai causar abominação desoladora, impedir o sacrifício diário no templo, profanar o santuário, mas no fim ele não fala que vai se arrepender, não fala que não vai se arrepender, não fala nada disso, tá? Então, assim, é uma questão secundária, é um detalhe ali do final da vida de Antíoco Epifânio, que, na verdade, se encaixa perfeitamente com a questão de que ele caiu não por mãos de homens, tá? Ele morreu de um câncer no intestino, teoricamente o próprio Deus teria mandado essa doença ali para ele, não sei, mas não foi por mão de homens. Agora, já Roma caiu, sim, por mão de homens. Né? Foram os bárbaros que derrotaram eles ali em 538. Quer dizer, nem foi em 538, na verdade foi um pouquinho antes. Mas, enfim, caiu por mãos de homens. Roma caiu por mãos de homens. Tá? Então, a gente vê que isso aí é algo secundário. É aquela história que eu te falei. É se apegar. Ah, não, mas isso aqui... Tá, mas e o resto todo? E todo o resto, tá? Que faz muito mais sentido com o Antíoco Epifânio, né? E não faz sentido praticamente nenhum com Roma. Então, assim, eu chamo daquele argumento do desespero, né? É aquele negócio, não, vamos se apegar nesse negocinho aqui que tá, mas pode ser, né? Porque não falou nada que ele iria se arrepender. Não foi assim, o foco da vida dele essa parte. Na verdade, que eu creio que o livro de Macabeus queria dizer que ele não deveria ter mexido com o povo de Deus, não deveria ter profanado o santuário, e que até mesmo ele, que era até o Antíoco, aliás, você diz, não, mas se levantou contra o príncipe do exército. Sim, se levantou contra o príncipe do exército, se levantou contra Deus, se levantou contra Jesus. Como? Impedindo o sacrifício diário, que era algo que tinha sido colocado por Deus ali, profanando o santuário, o templo de Deus, e, mais do que tudo, se auto-intitulou Theo Antiochos, o Deus na Terra, o Deus encarnado. Esse título já tinha dono, que era Jesus. Então ele se levantou, sim, contra o príncipe do exército, ele se levantou contra Cristo. Nesse sentido, totalmente. Tá? Então a gente vê, assim, várias... É aquela história, né? Tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso. E sempre a teoria mais improvável é onde a igreja adventista se apega. Esse é meu problema. É uma doutrina... É como se fosse uma casa construída em cima de palito de dente. Não sustenta. Não sustenta. Não tem linha hermenêutica para 2.300 tais de manhã ser anos literais. Não tem nada a ver o contexto de Hebreus com o santuário total. É o lugar santíssimo. Tá na cara. Até o Parós que admitiu isso. Né? Aí, enfim, são várias situações. Não é uma coisa. Foi o que eu te falei. Se fosse uma coisa... Cara, se fosse 10 coisas só. Tá? Eu teria ficado na igreja. Mas é algo overwhelming que a gente chama, que é muita coisa que vai contra. Veja, Gleison, tanto esse argumento do arrependimento de Antíoco não é um argumento do desespero, que é extremamente curioso, né, cara? Que o grande inimigo de Deus no livro de Daniel, que é o chifre pequeno, agora está arrependido, jurando fidelidade a Deus. Não é uma coisa pequena, entende? O grande chifre pequeno aqui, que vai mudar a lei de Deus, que vai blasfemar, que vai perseguir os santos, ele não demonstra nenhum traço desse tipo de coisa. É absolutamente impossível que o chifre pequeno se arrependa. E é você que se apega a coisas pequenas. Veja lá. O Antíoco se autodenominou Deus. Primeiro, todos os imperadores da antiguidade em Roma se denominavam filho de Deus ou Deus. O Papa é o vigário de Cristo na Terra, a algum momento da história sendo chamado Senhor Deus o Papa. O que esse cara fala é o que Deus fala. Entende? Outra coisa, você disse que, por exemplo, Antíoco não morreu na mão de mãos humanas, né? Porque ele morreu meio que num contexto de uma doença divina, né? Etc. Mas veja, uma parte do problema que ele teve foi quando ele foi perseguido lá pelos macabeus e caiu lá do cavalo, lá da carroça dele, lá sei lá do quê, e ficou com o problema que ele ficou. Então fugiu diante das pessoas e ficou com esse problema. Agora lembra lá de Daniel 2, que aquele reino seria esmagado, né? Sem o auxílio de mãos, a pedra seria cortada e ia esmagar
a estátua. Esse é o contexto da destruição dos reinos, que é o mesmo contexto da destruição de Roma, e Roma não foi destruída ainda. Ainda que Roma pagã tenha sido destruída, Roma está firme e forte, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, é a grande Babilônia, que está lá o Vaticano até hoje. Inclusive com o Papa, com todos os títulos do imperador romano. E o chifre pequeno se enquadra perfeitamente em Roma e na Igreja Católica. É óbvio, Gleison, que, entretanto, é possível manter um entendimento diferente. Em termos de interpretação, a gente sempre lida com possibilidades e probabilidades. A diferença entre eu e você é que você crê que as probabilidades e possibilidades são maiores de um lado, e eu creio que as probabilidades e possibilidades são maiores do outro. Todavia, é importante entender que a leitura adventista desses fatos é absolutamente plausível e é overwhelming em comparação com o entendimento por exemplo, assim, ó, tem um monte de gente que fala que juízo investigativo é heresia porque o céu não pode estar contaminado e não precisa de purificação. E vai fazer o que com Hebreus 9:23? As coisas superiores santificadas com sacrifícios superiores, que são as coisas celestiais. Vai dizer que é heresia também? E não só isso, a gente vê inúmeros pontos. Nenhuma das críticas à fé adventista no ponto do juízo investigativo realmente destrói o juízo investigativo. Então Deus não é onisciente porque ele precisa investigar. Ué, quem fala que Deus abre livros lá é Daniel capítulo 7. Quer reclamar ele não é onisciente? Ninguém está dizendo que ele não é. O Apocalipse 20 fala que vai ter abertura de livros lá depois para julgar os ímpios. Ninguém está dizendo com isso que Deus não é onisciente. Então, é um monte de fantasia e espantalho que se cria para falar mal do juízo investigativo, ainda que é verdade que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina gigantesca, e por causa disso, é óbvio que é super complicado debatê-la em pouco tempo e tudo mais. Então é muito bom a gente poder estar aqui debatendo. Mas o fato é que Antíoco Epifânio está em maus lençóis para achar o chifre pequeno de Daniel 7:8. De fato, Antíoco Epifânio não é o chifre pequeno de Daniel 7, eu não acredito nisso. Tá? Então isso aí já cai por terra. Eu creio que ele estava ali sim, em Daniel 8, né? Uma profecia bem local, bem pontual, naquele período ali. Tá? E que é aquele negócio, você mesmo disse, é praticamente uma unanimidade entre os evangélicos, enfim, o povo cristão, que é Antíoco Epifânio, tá? O que aconteceu foi tão importante que a gente sabe, o Hanukkah, o Festival das Luzes, eles celebram até hoje, né, a Revolta dos Macabeus, a Legião dos Macabeus, etc. Então, é aquele negócio, não, tá, é Roma, ok, é Roma, confia em mim, tá lá no céu acontecendo um negócio, mas eu não consigo ver, não, mas tá lá no céu, tá acontecendo. Não, mas é um santuário, são figuras das coisas do céu. Cara, são figuras. É algo figurativo. Se fosse literal, seria literal. Que o escritor do livro de Hebreus falaria, literal. Não, é uma figura. Uma figura é uma metáfora. Não é possível que vocês, de fato, creem, por exemplo, que existe um santuário lá, existe uma bacia com água, onde Jesus lava a mão, existe uma arca de madeira, tem alguém lá comendo carne de animal no tabernáculo, no pátio. Tipo assim, é uma figura. Apontava para Cristo, sim, apontava para o sacrifício dele na cruz, dia da expiação, apontava para isso, né? Todas as figuras ali. E tudo que você vê, a menorá, significa, aponta para Jesus, ele que é a luz do mundo, os pães da proposição, ele que é o pão da vida, a arca da aliança, a aliança é feita com Cristo, a nova aliança. Então era tudo figura, era só para colocar na mente do povo algo que eles pudessem se linkar uma coisa a outra, mas figuras de coisas celestes. É só isso, tá? Figuras de Deus Pai, Deus Filho. Não existe lugar mais santo do que a direita do Pai. Que lugar vai ser mais santo que a direita do Pai? Tá? E assim, só para... Você não precisa acreditar em mim, vamos ler Apocalipse. Rapidinho aqui. O que diz aqui? Olha lá, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eles são o santuário, são eles. Lugar santíssimo é a presença do Pai. É por isso que carrega tanto peso assim o livro de Hebreus, 9, 6, 10, porque aponta para um caminho para o Pai, e não para um lugar santo. E não o Santíssimo, né? Jesus abriu esse caminho para nós, que devemos entrar com ousadia, não carregaria o mesmo peso. Você fala, não, temos que entrar com intrepidez no lugar santo. De uma vez por todas no lugar santíssimo.
Não carrega o mesmo peso de uma vez por todas no lugar santo. Né? Mais uma vez trago aqui, véu, atrás do véu. Essa palavra usada 25 vezes sempre aponta para o lugar santíssimo. O santuário interior. Está falando do santuário interior, é claro. Eu creio que você se apropriou desse discurso anti-adventista, até por isso agrada bastante ao anti-adventista te ouvir. Mas, por exemplo, quando você faz lá no seu canal algumas aplicações, porque aqui ó, o Covid, o sol parou, aqui o sol do dia de Josué, e a gente está nesse momento que o sol parou, e Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Essas leituras assim bastante espiritualizadas, bastante complicadas, assim. Por exemplo, acredito eu que você fala em alguns vídeos que tem algum texto ali em Efésios 1 que diz que a gente veio do céu, então a gente tem essa coisa meio celestial, você defende um pouco essas noções de imortalidade da alma, né? Que inclusive são bastante complicadas assim para a antropologia e até para a doutrina da salvação. Você fala que a doutrina da salvação no juízo investigativo fica comprometida, e na doutrina da imortalidade da alma, que o pecado nem alma, nem morte não trouxe ao ser humano, né? O ser humano imortal não precisa nem que Cristo morra, até porque Cristo também não morre, porque é imortal, para salvá-lo do pecado, porque o pecado nem trouxe morte, já que nós somos almas imortais. Então, assim, como é que você lida com essas questões de interpretação bíblica mais ampla, onde você claramente espiritualiza a palavra, nega a palavra, coloca de uma forma bastante mística a palavra? Realmente os adventistas devem largar as heresias adventistas e ter uma postura parecida com a sua nesses pontos? A gente realmente deve tratar a Bíblia desse jeito? Eu usei um simbolismo. Eu não falei que óbvio que eu não falei que o que aconteceu em Josué está acontecendo agora. É a mesma coisa que você ainda não conseguiu, talvez, ou os adventistas não conseguiram entender, o que é uma figura de linguagem. É um exemplo usado para tornar o argumento ali, a ideia mais clara, somente isso. Então, o que eu disse foi, Deus parou o sol, deixei entre aspas, tá? Para que você consiga derrotar os seus inimigos internos. Estava todo mundo dentro de casa, de quarentena, tá? E assim, precisando de uma palavra, eu senti de largar essa palavra, porque sim, era um tempo que a gente deveria se autoanalisar, vencer os nossos inimigos, tá? Porque sim, isso, tá, talvez você não concorde, mas o mundo parou. O mundo parou. Por que que o mundo parou? A gente tem que se perguntar, por quê? Será que Deus quis que o mundo parasse? Para a gente se autoanalisasse, vencesse coisas que a gente não consegue vencer no nosso dia a dia, que estão muito corrido. Então, assim, é uma simples mensagem. Tá? Não tem nada a ver, eu não estou criando doutrina em cima disso. Assim, quando eu vi algum desses vídeos, eu não vi todos os vídeos, tá? Eu vi alguns, na época que você lançou eles, eu só tinha visto um. Mas agora, pro debate, eu quis ver outros, né? Então, assisti alguns outros, não assisti todos. Mas quando eu vi esse tipo de argumento, eu fiquei pensando, mas peraí, tá, como que o cara vai pegar isso? É muito ad hominem, é um negócio muito... Tá distorcendo o que eu disse, não foi isso que eu falei, sabe? Então, assim, não... Tá? E outra, não tenho essa ideia mística que você está achando, não tenho isso, apesar de que, já reitero, sim, creio no sobrenatural de Deus, senão, não sei porque eu sou cristão, então. Você não crê no sobrenatural? Não acontece nada de sobrenatural. É tudo, o crente ateu, né? É tudo aquilo ali. Não, creio no sobrenatural, sim, creio no poder de Deus. O reino de Deus é feito de poder, não de palavra, tá? E o que a gente vê, no caso da Igreja Adventista, é que, sim, tudo que for místico relacionado a Ellen White serve. Místico, né? Que eu não chamo de místico, sobrenatural. Ergueu uma Bíblia de 40 quilos, ficou 2 dias, 3 dias lá, aquele troço lá. Ninguém conseguia mover ela, tinha visões, era arrebatada, ia para Saturno visitar Enoque no mundo de 7 luas. Não tem 7 luas lá, não tem ninguém lá. Nós já mandou foguete, não tem nada lá, tá? Assim, tipo assim, então ali funciona. Com Ellen White a gente tem que dar né? Mas assim, não, depois disso, é aquela velha história, nada mais acontece. Então assim, é uma leitura simplista do que eu falei. Se vocês assistiram o vídeo, não tirei do canal, tá lá, pode ver, eu gosto dessa mensagem. Tá? E continuo, sim, dizendo que eu creio que foi isso, sim. Creio que foi uma mensagem boa, uma palavra boa para aquele tempo. E não criei doutrina em cima disso, é apenas uma figura. Tá? Uma figura de linguagem, um simbolismo que eu utilizei. Assim como, creio eu, né, o escritor de Hebreus também quis dizer que existem figuras, né, aqui na Terra do que existe no céu, que são figuras, é figurativo, não é literal. E eu acabei de ler o livro de Apocalipse dizendo que não existe santuário.
né, na Cidade Santa. Então, assim, cara, é isso. Muito legal, Gleison. Eu acho que é muito bom você poder ter esse espaço para esclarecer, né, a sua forma de entender as coisas. Eu acho que o seu discurso é bastante compreensivo e muito legal, assim, eu acho muito positivo. Eu discordo da sua leitura, não no sentido só assim do que você falou num vídeo específico, né? Eu creio que a sua forma de ler as coisas é bastante deficitária, assim, mas não é para fazer crítica ad hominem, não, é só para tentar identificar e até mesmo para te ajudar, até mesmo a melhorar um pouco os argumentos. No Apocalipse diz que não tem santuário. Aí vamos abrir a Bíblia aqui, Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grandes saraivada. Então, assim, abriu-se o que não existe, o que se acha no seu santuário que não existe, porque é ele e é figurativo. Tem que ir com calma. Claro, lá no Apocalipse 21, existe um pouco a ideia de que o santuário, ele media a relação entre Deus e o homem no pecado, e a partir do novo céu e da nova terra, aparentemente, elimina-se essa função, vamos dizer assim. Então lá, em tese, talvez não teria santuário. Mas é óbvio que tudo é muito complicado de se interpretar, né? O livro do Apocalipse é um pouco da mesma coisa, não tem mar, mas como é que é isso, como é que não é, e etc. Seja como for, Gleison, eu creio que você precisa se esforçar um pouco mais nessa área da hermenêutica, da exegese, da leitura do texto. É óbvio que existem coisas para serem tomadas mais literalmente e menos literalmente, de forma mais figurada na Bíblia, né? Inclusive, isso tem muitas implicações para a discussão da doutrina do santuário. A doutrina do santuário, por exemplo, não diz que o lugar santo é diferente do lugar santíssimo no sentido de ser menos santo, onde Deus não está, até porque Deus é onipresente e está não só lá em qualquer compartimento do céu, como na terra, como em qualquer lugar do universo. E o nosso ponto não é assim, tipo, a Ellen White pode ser mística, os demais não. Não é bem verdade. Nós, adventistas, entendemos que a nossa hermenêutica deve ser séria, deve levar em conta o sobrenatural. Inclusive, uma das nossas principais doutrinas é a doutrina do grande conflito, que lida com o sobrenatural, tanto de Deus quanto do diabo. A gente leva isso a sério. É óbvio que algumas das nossas discordâncias têm que ver com a diferença de leitura. Então, às vezes, você literaliza o que a gente espiritualiza e a gente espiritualiza o que você literaliza. Tudo bem, isso acontece na doutrina da imortalidade da alma, por exemplo. E não é só um problema lá do dia do Covid, que parou ou não parou. É uma questão mais geral da sua forma de ler a Bíblia. Então, quando você critica o adventismo, você evoca essas discussões, exegese, hermenêutica, seriedade no estudo, mas na hora que você vai falar a sua parte, não atacando a fé adventista, a gente percebe bastante fragilidade na argumentação bíblica, e isso não é para dizer assim que tudo que você está falando está errado, ou que você não possa ter razão em alguma crítica, não é esse o ponto. É só para alertar para os irmãos, para entenderem que quando estão ouvindo o Gleison dizer contra o adventismo e aplaudindo, vão ter que entender que se tiverem que concordar com tudo que o Gleison diz, ele não vai poder dizer que Vinícius Girassetti é um falso profeta, vai ter que passar pano para essas coisas aí do Covid, vai ter que dizer que a gente veio do céu, vai ter que fazer essas leituras, às vezes, por exemplo, que o juízo investigativo é destruído através de Hebreus, quando a gente estuda Hebreus é uma das minhas cartas prediletas na Bíblia. Aquela história, né? Eu creio que você não tem... eu também creio que você também não tem base hermenêutica. Tá? Só que assim, eu coloquei aqui na mesa, eu te dei a oportunidade. Me diga, cadê a base hermenêutica de 2.300 tardes e manhã serem 2.300 anos literais? Não existe. Tá? Então, a mesma crítica que você tem para mim, eu tenho para você. Só que aquela história. Você tá do outro lado, né? Óbvio que você vai falar o que você acha melhor para elevar o seu argumento. Mas assim, por exemplo, a questão do santuário, mas antes aparece o santuário e a arca. Na minha visão, até ali aquele momento do capítulo 22, 21, 22, tinha muita coisa figurativa. Mas quando ele começa a colocar medidas da cidade santa e tudo mais, ele entra, ao meu ver, em algo um pouco mais literal, porque tem as duas coisas a gente sabe no livro do Apocalipse. Você acredita que algumas são literais, que eu não acredito que sejam, e eu o contrário. Beleza. Só que, mais uma vez, é muita coisa, cara. É muita coisa, tá? E não sei se eu preciso replicar ou triplicar essa questão novamente. Eu não retiro nada do que eu falei na mensagem do Covid, tá? Não tenho problema com isso. Eu acho uma boa mensagem. Talvez você não entendeu a mensagem, ou talvez você não goste desse tipo de mensagem, é o direito teu. Talvez você goste de algo mais, não sei, Ellen Whiteano, não sei, tá?
É um direito teu. Agora, usar isso como argumento, não, mas aí a sua linha hermenêutica é frágil. Cara, frágil é a teologia adventista dentro do juízo investigativo. Isso é óbvio. Porque, mais uma vez, se a minha linha hermenêutica é frágil, então a linha hermenêutica de Desmond Ford é frágil, de Raymond Cottrell é frágil, de André Reis é frágil, de Dale Ratzlaff é frágil. Todas essas pessoas, então, que já foram, ainda são, ou morreram dentro da igreja adventista, também tem uma linha hermenêutica frágil. Nasceram, cresceram, foram respeitados lá dentro. Então, é aquele argumento assim, talvez você só esteja falando isso, também não me importa, né, muito, tipo, de ser bem sincero, não importa nada o que você pensa a respeito da minha linha hermenêutica. Sim, respeito, tá, a tua opinião, assim como eu exijo também respeito sobre a minha, né, acho que a gente deve se respeitar. Mas, assim, é aquela história, né, meio assim, então a minha teologia é fraca, mas a tua também é. Minha linha hermenêutica não existe, mas você também viaja na maionese. Não, eu já falei do Vinícius Iracema. Eu não sei se ele é um falso profeta. Se for, eu paro de assistir os vídeos do cara, meu. Me prove que ele é. Tá, beleza. Ele é meu amigo. Eu creio que ele é um homem de Deus. Eu já vi ele fazer muita coisa boa para as pessoas. Não tô aqui para defender ele também. Ele é bem grandinho, ele pode se defender. Mas é só um amigo, tá? Que escreveu o prefácio. Por ser meu amigo, a gente estava ali caminhando junto naquela época. E foi isso. Tá? É um argumento muito fraco você ficar apontando o dedo para um cara que escreveu meu prefácio. Tipo, isso não significa nada. Absolutamente nada. Até porque você não tem prova nenhuma que o cara faça. Tá, sal grosso. Eu nem vi ele falar de sal grosso. Eu não acompanho tudo que ele faz. Não sei se ele falou, talvez tenha falado. Eu não creio no tal do sal grosso. Eu não creio. Tá? Eu creio em todas as interpretações de sonhos do Vinícius Iracema. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não faz diferença nenhuma doutrinariamente falando para mim. Talvez ele esteja entregando uma boa mensagem para a pessoa que precisa ouvir a interpretação do sonho dela, whatever. Tá? Isso não cabe a mim, cara, o ministério dele. Tá, vamos lá. Para finalizar, falando um pouquinho de Ellen White novamente. Ela diz que a doutrina do santuário celestial é baseada em Levítico 16, tá? E que aquilo era apenas uma figura do que está acontecendo no céu. Muito bem. Tem vários problemas com isso, mas dois que eu vou te perguntar aqui agora. Primeiro Levítico 16, e ela mesma fala isso, diz que o que contaminava o santuário era a confissão dos pecados do povo. Daniel 8 não fala nada de confissão de pecados. Fala que quem está contaminando o santuário é o chifre pequeno. Não é a confissão dos justos. O chifre pequeno estava atacando os justos. Então não existe ligação aí, eu quero saber como você faz essa ligação. E, para finalizar, ela diz o seguinte, olha que interessante. Ela fala que o sumo sacerdote aspergia o sangue, tá, de bode ou de carneiro no lugar santo, ok? E por isso Cristo fez a mesma coisa no santuário, aspergiu lá o sangue dele, levou a confissão dos pecados do justo no lugar santo, contaminou o lugar santo com o sangue dele e com esses pecados, e isso era uma figura do que iria acontecer no céu. Tá, no caso do santuário terrestre. O problema é que isso não acontecia no santuário terrestre. Nenhuma gota de sangue, nem de bode, nem de carneiro, nunca era aspergida no lugar santo. Isso não acontecia. Não acontecia. E se fosse verdade essa teoria, tá? Você faria de Cristo o chifre pequeno de Daniel 8. Porque é ele que está levando o sangue, contaminando o santuário. Quem diz isso não sou eu, tá? É Raymond Cottrell. Bom, primeiro de tudo, não, o Adventismo não diz que a confissão do pecado é que é o responsável pela contaminação. O que acontece é assim, o próprio pecado contamina o homem, quando o homem vai lá e oferece o sacrifício pelo pecado, através do derramamento do sangue da oferta, essa manipulação do sangue, ela contamina o santuário, que demanda o dia da expiação, que é a purificação do santuário. Então, nesse caso, o sangue é responsável tanto por contaminar quanto por purificar o santuário. Essa é a visão correta. Inclusive, acho que esse é o próprio doutorado do Ángel Manuel Rodrigues, tá? Explicando exatamente esse tipo de questão. Então, outra coisa. Claro que o sangue era aspergido no lugar santo, inclusive diariamente. Ele era aspergido diante do véu, né? Que ficava na separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E como no ritual diário você não tinha a entrada no lugar santíssimo, ele era aspergido da perspectiva de quem está dentro do lugar santo, no lugar santo, sobre o véu.
Inclusive, isso era o que acontecia todos os dias no santuário, né? Então, é obviamente falso que não existe derramamento de sangue ou envio, né, do sangue para dentro do lugar santo no santuário. Isso é obviamente errado. O que acontece com a leitura do Raymond Cottrell, por exemplo, onde ele está bastante equivocado, é que o que acontece é o seguinte: na leitura tradicional e inicial da fé adventista, muitos desses aspectos do ritual do santuário, eles não eram bem esclarecidos e bem concatenados, né? Tanto que é só com o Darkon mesmo que a teologia adventista ela vai responder a vários desses desafios críticos que vem do Cottrell, que vem do... Você citou aí também do Desmond Ford e etc, né? Então, o que acontece? A existência desses críticos do adventismo, inclusive muitos deles que permanecem no adventismo, não enfraquece o fato de que existem vários outros adventistas tão gabaritados quanto que discordam deles. E esse é o ponto. E o fato de que eles não romperam com a igreja, talvez já inclusive demonstre, ou vários deles não romperam com a igreja, inclusive o André Reis, etc., que talvez as coisas não sejam tão preto no branco e tão de forma simplista como talvez você enxerga na obra desses homens. É a mesma coisa como alguém vê as minhas críticas ao adventismo e vai dizer, se o Ezequiel pensa contra a igreja assim, assim, eu vou sair da igreja, mas eu não saí da igreja. E isso não quer dizer, Gleison, que o entendimento adventista está correto em todos esses pontos. O que eu entendo é que o entendimento adventista é extremamente superior aos demais entendimentos nesses pontos. E sobre a contaminação e a purificação do santuário em função do sangue de Cristo, o que acontece é o seguinte: sim, o derramamento do sangue de Cristo é aquilo que contamina o santuário e purifica o santuário ao mesmo tempo. Por que Cristo morreu? Pelo pecado. É isso que contamina. É isso que demonstra toda a podridão do pecado. É o fato de que ele cobrou o preço da vida de Cristo. E esse derramamento do sangue é a coisa mais horrível que existe na história humana. Ao mesmo tempo, de forma paradoxal, esse derramamento do sangue é o veículo do perdão, da purificação, da transformação e da salvação. É a coisa mais maravilhosa que existe. E essas duas coisas convivem no ritual levítico e elas convivem no sangue de Cristo. Essa tua explicação final mostra que você não crê no tetelestai está consumado na cruz. Você crê que há uma continuação da expiação dos pecados no santuário celestial. Então é um problema, tá? Óbvio que é um problema. Agora é o seguinte: você falou que eu não tenho, talvez não tenha estudado a fundo. Ok, talvez você não tenha estudado a fundo o que era, de fato, o processo de expiação do santuário terrestre. Eu vou ler aqui o que Ellen White escreveu, tá? A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão, era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Isso aqui não é verdade, brother. Não acontecia isso, não era assim que acontecia. Deixa eu te explicar. O animal era morto e o sacerdote, ele aspergia o sangue nos chifres do altar do holocausto. Ele passava com o dedo o sangue ali do animal ali fora. Existiam somente três situações que entrava algum tipo de sangue no lugar santo. Nenhuma dessas situações era sangue de bode ou de carneiro. Era de novilho. Tá? A primeira situação era quando o sumo sacerdote tinha pecado e ele tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado dele. A segunda situação era quando toda a congregação pecava junto. E ele pegava e matava um novilho e aspergia, sim, no lugar santo. Tá? E a terceira situação era quando ele iria se preparar para o dia da expiação. Então ele matava um novilho, nunca um bode ou um carneiro, e aspergia aqui. Talvez a confusão esteja no fato de que a Bíblia muitas vezes escreve-se em lugar sagrado ou lugar santo, dependendo da interpretação que você pegar, ou tradução que você pegar, ele vai colocar lugar santo. Mas se você for estudar, é só você estudar, vai a fundo para ver como que era feito. Tal sacrifício não era assim. Esse termo lugar sagrado, ele se referia ao tabernáculo inteiro, tá? E muitas vezes ao pátio exterior. Então não acontecia isso que você está falando, não acontecia isso que Ellen White está falando. Tá? Pode ir a fundo, estude, se você quiser fazer um vídeo depois sobre isso, me refutando, faça. Mas eu vou te dizer, não acontecia isso, eu te garanto que não acontecia isso. Tá? Se você for ali no hebraico estudar essa versão aí, lugar, Kadosh, Kodesh, ele não se referia, entre ali na parte israelita da história, para você ver, não acontecia isso.
Então, ela mentiu, ela era ignorante a respeito do caso, mas isso faz com que não exista esse processo também no céu, porque não acontecia na terra. Era um sangue de novilho. E não nesse caso de que, né, confissão dos pecados do povo. Não, não era. Não acontecia isso. Então, mais uma vez, né, mais uma fragilidade da teologia adventista. E, ok, então o Dr. Raymond Cottrell, você acha que ele falou uma besteira? Ok. Então, não é nada difícil encontrar na Bíblia a noção de que o sangue era aspergido diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Não tem o que fazer, sabe? É bastante simples. Por exemplo, aqui, ó. Levítico capítulo 4, verso 16 em diante. O sacerdote trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. O fato de ser novilho e não bode ou carneiro não muda nada, porque os sacrifícios de todos os animais no santuário representavam o mesmo processo e o sangue de Cristo. Sem sombra de dúvida, não tem o derramamento de sangue de uma outra entidade para fazer expiação ou purificar o povo de pecado e etc. E aí depois tem o sangue de novilho e bode, que é o que representa o de Cristo. Não existe nada desse tipo na palavra de Deus. Seja como for, Gleison, o que acontece? O ritual do santuário, não só no dia da expiação, mas de uma forma bastante geral, ensinava verdades bastante profundas a respeito, né, da expiação, e com as quais o adventismo está absolutamente em harmonia. Não existe nenhuma contradição, nenhuma tensão, nenhum problema na visão adventista da expiação em relação ao que acontecia no santuário. Muito pelo contrário, né? O nosso entendimento da expiação é exatamente mais profundo porque leva em conta o santuário. Não é porque a gente nega o está consumado, é o contrário. Veja bem, lá no dia da expiação, se fazia expiação de pecados que já estavam expiados no contexto lá dos rituais diários. Então, isso é muito claro. Então, isso é um conceito de expiação já e ainda não. Então, o que o adventismo mantém em função disso? Cristo fez uma expiação já na cruz e ainda não. Por quê? Porque o pecado ainda não foi eliminado da existência. E o último ato da expiação é a destruição última do pecado e do diabo, nesse ponto lá que o bode Azazel leva os pecados, etc. E é somente na destruição definitiva do diabo e que a expiação se completa. E enquanto isso não acontece, esse processo de expiação está em aberto. Quando Jesus, inclusive, comenta esse mesmo tema, inclusive, alguns chamam a doutrina do juízo investigativo de forma crítica, né, a doutrina da redenção incompleta. Lembra lá, Jesus falou, quando acontecerem esses finais, né, que seriam os sinais do fim do mundo, erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima. Ué, a redenção ia se aproximar no fim dos tempos, não na cruz? Jesus também tinha a doutrina da expiação incompleta? É óbvio que não. É óbvio que a experiência da salvação e da expiação, elas estão em tensão escatológica, onde existem aspectos já consumados, como, por exemplo, o sacrifício da cruz, e existem aspectos não consumados, como, por exemplo, a eliminação final do pecado, a destruição do diabo e etc. Né? Então, o entendimento adventista é bastante amplo, bastante profundo, absolutamente fiel à doutrina bíblica, e nem tem muito sentido você se apegar a esse tipo de coisa de crítica do Raymond Cottrell, que não faz sentido nenhum. É óbvio que era levado sangue ao lugar santo do santuário, e se isso é sombra e figura das coisas celestiais, isso tem as implicações para o ministério celestial de Cristo, ainda que também é verdade que nem todo o aspecto literal do que acontecia no santuário da terra acontece no santuário do céu, e isso não tem problema nenhum. A fé adventista lida com isso muito bem,